A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Livro de Mateus, capítulo 16, versículo 13. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou seus discípulos, dizendo: Que dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou um dos profetas. E disse-lhe ele: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi a carne e sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Louvado seja Deus. Repare que nesse texto, Jesus com seus discípulos começa a fazer essa interrogação. Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Será que Jesus estava preocupado com a sua identidade ou o que as pessoas estavam dizendo acerca dele? É claro que não. Ele queria saber dos seus discípulos, como eles enxergavam e via quem era Jesus. Na verdade, os judeus, o povo de Israel, aguardavam o Messias. E quem seria esse Messias? E o Deus Pai revela a Pedro, mostrando a Jesus, dizendo a Jesus que ele era o Filho de Deus. Mas se voltando isso para nós, que dizem as pessoas quem nós somos? Se Jesus fizesse essa pergunta, quem vocês são? Será que realmente somos aquilo que devemos ser? Como no livro de Atos, no capítulo 11, nós vamos ver quando há uma frase, uma palavra dita identificando aqueles discípulos ali na igreja de Antioquia. O versículo 26 diz: E sucedeu que todo ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente em Antioquia. E foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. É interessante isso. E muito importante nós termos essa identidade, no mundo em que vemos como o pecado tem operado. A própria palavra do Senhor vai nos mostrar. O próprio Jesus disse para os seus discípulos: Porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Devemos fazer como ele fez e andar como ele andou. No livro de 1 Pedro, capítulo 2, assim: Porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, e deixemos o exemplo para que sigais as suas pisaduras. Andar como ele andou. Mas infelizmente, quantos têm perdido essa identidade? A paixão, o amor, o zelo pela palavra do Senhor, de viver e andar como ele andou aqui na terra. Interessante que lá no livro de Apocalipse, Jesus chama a atenção de uma igreja, dizendo: Tenho, porém, contra ti que deixar-te o teu primeiro amor. Lembra-te, pão, de onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras. Precisamos voltar às primeiras obras. Precisamos ter uma identidade, irmãos. Eu vejo assim, quando o próprio Jesus diz: Saberão que sois meus discípulos quando amardes uns aos outros. As nossas reações, as nossas atitudes, o nosso comportamento vão revelar quem nós somos. A igreja tem uma missão aqui na terra, essa missão de pregar o Evangelho. Mas esse Evangelho pregado não é apenas com palavras, mas as pessoas precisam ver em nós. Porque como diz a Bíblia, que nós deixamos as coisas velhas para trás e nos tornarmos novas criaturas em Cristo Jesus. Andar como ele andou, falar como ele falou, reagir como ele reagiu. Fazer a sua obra aqui não é apenas fazer algo como fosse um mero profissional, mas viver a vida, de Cristo, como diz a palavra do Senhor, de termos e expressarmos a natureza dele, a natureza divina, mas temos tido verdadeiramente esse comportamento de vivermos a sua natureza, o seu caráter, o fruto do Espírito Santo em nós.
né? Nós precisamos voltar, como disse o Senhor, à igreja de Éfeso, né? A voltar às primeiras obras, né? A andar como ele andou, viver como ele viveu aqui na terra, né? Infelizmente, quando eu olho, né, no mundo de hoje, as pessoas que têm professado e chamado de cristãos, muitas vezes a gente não vê isso, irmãos, né? O mundo tem adentrado na igreja, na vida das pessoas, né? Quando a gente vai ver o livro de Tiago, no capítulo 4, né? Tiago chama atenção acerca disso, né? Quando ele fala assim: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Como é triste isso, né? Lá no livro de Efésios, né, Paulo alerta a igreja, né, a não perder essa identidade. Ele diz assim: porque no outro tempo eras trevas, mas agora sois luz, andai como filhos da luz. E ele chama a atenção: desperta tu que dorme, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Não podemos perder essa identidade. Temos o fruto do Espírito, como ele diz, em toda bondade, justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor. E ele diz: não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as, porque o que eles fazem em oculto, até dizê-lo é torpe. Mas precisamos manifestar, né? E condenar, manifestar o mundo, né? E sendo luz para o mundo e sal na terra, mas condenando aquilo que o mundo faz, daquilo que o mundo realmente, que é o pecado, irmãos. O pecado não pode fazer parte da nossa vida. Podemos, como João disse: filhinhos, não pequeis, mas se pecares, tendes um advogado nos céus. O pecado não pode fazer parte da nossa vida. Precisamos ter um estilo de vida aqui na terra, viver uma vida cristã, né, moldado pela palavra do Senhor, vivendo em santidade, em tudo fazendo para agradar ao Senhor, para que verdadeiramente as pessoas possam olhar para nós como verdadeiros cristãos, pessoas, homens e mulheres que deem um verdadeiro testemunho, porque assim estaremos cumprindo a missão do ID de Jesus. Louvado seja Deus. Que assim seja, meu amado, minha amada. Que assim que nós possamos viver desta forma e glorificar o nome do Senhor. Que Deus te abençoe, a você e sua família, neste dia de hoje, em nome de Jesus. Amém.